Material misterioso foi encontrado na casa de policiais envolvidos na execução de um chefão do PCC em São Paulo, que é o japonês. É a reportagem do Dionísio Freitas? Vamos ver o trabalho do Dionísio, vamos lá. Uma mega operação contra policiais que estariam supostamente envolvidos com a maior facção criminosa do país. Pessoas diretamente ligadas à morte de Rafael Maeda, o japonês do PCC. Um indivíduo, que tinha o respeito da facção, trabalhava, entre aspas, para a facção, junto com esse outro, criminoso, que também foi assassinado ali naquela região da Zona Leste. Investigações que ligam possivelmente nomes da facção, como o Cara Preta, Japa e o empresário Vinícius Gritzbach, a policiais civis. O que estaria acontecendo? Morte ou suicídio? É isso que a própria Polícia Civil quer saber. O sinal de alerta foi dado no ano passado, quando Rafael Maeda Pires foi encontrado morto dentro de um carro na garagem do prédio onde morava com a família. Uma possível cena de suicídio ganhou hoje um novo capítulo. Uma grande ação feita pelo Departamento de Homicídios, tendo como alvo 3 endereços. Endereços que durante a operação ficaram constatados que podem estar conectados aos momentos anteriores da morte do Japa, do Rafael Maeda. E foi dentro dessa investigação que aparecem também os endereços de 3 policiais que supostamente estariam envolvidos na morte do então conhecido japonês do PCC. Uma das regras da facção criminosa é, por exemplo, você não ser um delator, não ser o que o crime chama de X9. O japonês, na data em que morreu, ele seria ouvido pela polícia, envolvendo circunstância da morte de outros 2 envolvidos, que também foram assassinados na Zona Leste. E essa situação, ele seria uma testemunha a ser ouvida. Ele foi morto, ou se matou, horas antes de ir para a delegacia depor. Então, isso é uma situação que chama a atenção, porque todos esperavam ele comparecer para prestar o seu depoimento e ele não compareceu. A morte de japonês é parte de uma teia de eventos que envolvem a morte de Anselmo Santa Fausta, o Cara Preta, ao nome do empresário Vinícius Gritzbach. A operação de hoje seria mais um capítulo da investigação que não descarta a hipótese de envolvimento de policiais civis na morte de Rafael Maeda. Japa era um dos homens fortes do grupo inicialmente. A morte foi investigada como suicídio induzido. Maeda teria sido supostamente pressionado pela facção a se matar. Algo que, segundo a desembargadora Ivana Davi, não condiz com o comportamento do crime organizado. Raramente, ou pelo menos eu nunca evidenciei nos processos que a gente atua aí estudando, que a facção criminosa dá um tempo para alguém se matar sob pena dela mesmo cumprir, entre aspas, o decreto de morte. Por isso as circunstâncias que rodearam o encontro do corpo dele, como se ele tivesse se suicidado, a mando da organização criminosa, é uma situação que não encaixa muito com o perfil da própria organização criminosa. Normalmente ela decreta a morte ou alguém executa aquela morte sob pena de morrer se não cumprir aquela ordem, e aquilo, via de regra também, é sempre feito ou cumprido com requintes de crueldade. O carro estava quente, a mão que estava a arma não conseguia atirar do lado em que ele tomou o tiro, a arma estava no chão praticamente toda municiada. Então, são situações que não combinam muito com o fato de, eventualmente, ele entrar numa garagem, pegar uma arma e atirar na sua cabeça. Tanto que a polícia registrou naquela época como morte a esclarecer. Maeda foi morto um dia antes da data em que prestaria depoimentos dentro da investigação que, na época, apontava o empresário Vinícius Gritzbach como o suposto mandante das mortes de Cara Preta e do motorista dele. A investigação apontava que o japonês do PCC, o Maeda, seria responsável pelo sequestro do empresário para obrigá-lo a devolver o dinheiro que o empresário teria tido emprestado ou pegou emprestado com o Cara Preta.
Além disso, na época, o Ministério Público apontou que o japonês do PCC teria lugar cativo dentro do Tribunal do Crime. Seria um dos membros que decidia quem deveria morrer ou quem deveria continuar vivendo. A investigação, a operação dessa sexta-feira, apontou também que na casa dos policiais foram apreendidos celulares, materiais que seriam investigados a partir de agora para saber se existiria alguma ligação ou não com a morte de Rafael Maeda. As armas encontradas nessa operação feita pelo DHPP estariam, segundo fontes não oficiais, mas ligadas diretamente a esse trabalho, estariam vinculadas as armas a um colecionador amador. Uma pessoa que teria suposto envolvimento com o crime organizado, mas que teria autorização para ter essas armas dentro de casa. Na operação do DHPP, 50 policiais das 3 delegacias do departamento participaram do cumprimento dos mandados de busca e apreensão, que localizou pistolas, armas de guerra, celulares e mídias de armazenamento, além de 2 barras de ouro. É importante perceber nessa operação que o próprio DHPP, junto com a Corregedoria, é quem atuou diretamente nessa investigação e nessa operação que aconteceu hoje. Eu vejo isso sempre com bons olhos, porque se existe alguém dentro daquele sistema que eventualmente trabalhe para o lado errado ou para o lado do crime, é importante que a polícia seja a primeira a retirar aquele indivíduo dos quadros da Polícia Civil, que é a maior polícia desse país, uma polícia competente que faz um grande trabalho. A polícia quer saber se as barras de ouro, por exemplo, encontradas, podem estar ligadas ao roubo que aconteceu no aeroporto de Guarulhos. Crime que poderia estar ligado à Cara Preta. Até o final dessa reportagem, a Polícia Civil ou a própria Secretaria de Segurança Pública não atenderam aos nossos pedidos de entrevistas. É no mínimo curioso, né? Porque afinal de contas, um carro blindado andando com a porta destravada, ou seja, vai explicar para quem? Quem entende isso? Se você tem um carro blindado, é como o Guastelli comentava aqui durante a reportagem, é o mesmo que você está com... Olha o momento exato dos tiros. É o mesmo que você está com um carro blindado e andar de vidro aberto, né? Tanto que o vidro traseiro... Agora, eles estão até dando a opção de abrir o vidro traseiro de carro blindado. Mas vidro traseiro, via de regra, não se abre, já vem travado de fábrica da blindagem. O teto solar, o teto panorâmico também não abre, não é isso, Guastelli? Muito estranho. Não, exatamente. Esse caso é muito estranho e cheio de detalhes aí, requintes, né? Que a polícia está investigando e a Corregedoria da Polícia Civil aqui do estado de São Paulo. E realmente um belo trabalho que fizeram para apurar essa conduta aí, vamos dizer, as pessoas envolvidas nessa ação criminosa contra o japonês. Pois é, o Dionísio tem novas informações sobre o caso. Pois não, Dionísio? Bate, a partir de agora, esse trabalho feito aí pela Polícia Civil chega a uma outra etapa, que é a análise de todo o material encontrado. Tanto os celulares apreendidos, quanto todo o material de mídia, e é exatamente assim que esse material vem descrito na nota oficial, já que não houve um posicionamento através de entrevista, que a Polícia Civil diz que conseguiu apreender dentro da operação. Lembrando, foram 13 endereços, estariam ligados a alguns policiais civis. Esses policiais civis tiveram seus equipamentos eletrônicos apreendidos para justamente o levantamento de dados poder comprovar ou não as suspeitas que apareceram durante a investigação. Um sujeito queria prestar depoimento no dia seguinte, que estaria escoltado, estaria sendo acompanhado de perto, termina se envolvendo em uma cena como essa, termina aparecendo morto e, claro, com informações que seriam importantíssimas para o desdobramento de outras investigações. Então, diante disso, tudo que for apreendido hoje, que tem licitude ou aparente licitude e tem irregularidades comprovadas, passam a ser alvo de um grande trabalho por parte da perícia, que é levantar dados, levantar informações, inclusive aquelas informações que podem ter sido apagadas de equipamentos eletrônicos, tentar reaver essas mensagens, esses vídeos, essas conversas, para justamente embasar ou não o que existe atrás das suspeitas. Suspeitas, denúncias foram levantadas durante todo o processo de investigação e que agora chega a uma operação que acontece numa manhã de sexta-feira com um quantitativo muito grande
por parte das forças de segurança envolvidas nesse trabalho. E, claro, isso demonstra também que com esse grande número de policiais, existia ali a possibilidade de, em algum momento, talvez, é uma hipótese, foi levantada inclusive por alguns especialistas, de que diante da quantidade de policiais envolvidos na ação, pudesse existir uma suposta reação e a Polícia Civil foi preparada justamente para isso. Então é uma nova etapa, Bate. Outros nomes podem surgir? Podem. Esses nomes podem se confirmar? Podem, como também podem não se confirmar diante aí do levantamento da polícia. Mas, claro, é um trabalho que a partir de agora é mais minucioso e detalhado.